Acabamos de assistir, então, Flamengo e Philadelphia Union. Primeiro, o amistoso dos dois que o Flamengo faz nos Estados Unidos, né, numa temporada de 13 dias para a sua pré-temporada. Esse é o nosso primeiro tema. Um gol de Pedro de pênalti e outro belíssimo de Cebolinha. Que eu vou aproveitar a deixa da entrevista dada a Lívia Laranjeira, ali no final do jogo, para render aqui o tema. Ele fala, olha... a gente vê companheiros de altíssimo nível na disputa por vaga. Então não pode dar mole, não, porque a Lívia brinca, não quer deixar o time mais, não pode dar mole e tal. O Tite, desde o final do ano passado, manifesta uma preferência pelo Cebolinha. Tite que no ano passado já começa a trabalhar a temporada 24 do Flamengo, né? E ali ele já dava sinais de que o Cebolinha era a peça certa no time titular dele, certo, Moreno? Dá para se preocupar o Cebolinha? Assim, se preocupar tem que se preocupar sempre, porque, como ele mesmo disse, o elenco do Flamengo é super qualificado. Do meio para frente, o Flamengo tem praticamente em todas as posições, tem 2 jogadores de altíssimo nível. Agora, assim, a preferência do Tite, ela só é corroborada porque o Cebolinha respondeu em campo. Porque o Cebolinha, na segunda metade da temporada passada, ele começou a jogar o que se esperava dele, porque se o Tite tiver a preferência dele, vai colocar ele para jogar. Segunda mas se ele não render... Não, com a chegada do Tite, né? É automaticamente com a chegada do Tite. Eu acho que tem a memória daquela Copa América. Pra mim, a maior metamorfose do futebol brasileiro é o Cebolinha depois que o Tite chega, né? Você chama de metamorfose? Ah, cara, eu acho que... Por que não volta a ser aquele da Copa América que o Tite já conhecia então, mas de aí confiança? O Cebolinha era uma borboleta maravilhosa no Grêmio, né? Isso. E foi na seleção nas mãos do Tite. Aí quando ele vai pro Benfica, aí nesses primeiros... Quantos anos já? É o 3º ano já do Cebolinha, né? No Flamengo? Já tem umas 2 temporadas. Terceira temporada. Ele voltou a ser lagarta, né? E tava dentro do casulo ali, e todo mundo, será que volta? Será que volta? E não voltava. Aí o Tite chegou, desabrochou, quebrou o casulo dele, voltou a ser a borboleta bonita que todo mundo esperava. Por isso que eu falo da metamorfose. E essa questão de corroborar o que o Tite pensa dele, ele está entregando, e está entregando mesmo, o Tite, à frente da seleção, já mostrava uma preferência do Cebolinha, né? Ele deixava o Bruno Henrique de fora das convocações e convocava o Cebolinha. O Gabriel também não era uma preferência do Tite na seleção. E ele respondeu. Então, cara, o que o treinador mais quer dentro de um elenco é quando ele tem as escolhas particulares, porque é uma escolha particular, o Cebolinha, e quando essa escolha particular, dentro do campo, responde e não dá nenhuma margem de discussão, né Pedro? Ele sabe que ele foi o que ele falou ali na entrevista. Ele tem que se manter no altíssimo nível sempre. Porque o reserva dele hoje, que é o cara que está ali de olho na posição dele, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique que acabou na temporada passada, teve uma grande ascendente, inclusive que levantou essa discussão sobre quem vai ser o titular do Flamengo da ponta esquerda. E aí o Bruno, que foi até inclusive no momento em que o Bruno Henrique é sinalizada a renovação dele de contrato com o Flamengo, e depois o Bruno Henrique tem uma queda de novo na reta final da competição e acaba casando com esse crescimento exponencial do Cebolinha. Então ele sabe que não pode dar nenhuma brecha. Isso vale para todas as posições. O Pedro é a mesma coisa, com o Gabriel. Ali atrás, agora no meio campo, você tem Gerson disputando posição com De La Cruz, o próprio Pulgar com o Alan. Todo mundo sabe ali que não pode piscar, não pode dar um mole, porque senão perde a posição. E obviamente quem gosta disso é o Tite, né? É o Tite, o torcedor do Flamengo, porque sempre vai ter um problema desses agradáveis para poder escolher entre 2 grandes jogadores. O Tite falou muito em 2 por posição, né? Assim que chegou, né? Que é trabalhar com 2 por posição. Então vamos começar com o Pedro e o Gabriel. Gabriel Barbosa? O Gabigol, né? Como vocês preferirem. O Tite elogiou muito quando teve o Gabigol, à época ainda, na seleção brasileira. Disse que tinha uma personalidade muito bacana, um exemplo de comportamento, inclusive. O Tite foi bastante Roger? Tô sentindo. Não. É que eu tava aqui já sacaneando o Paulo Nunes. Ele chega e não deixa ninguém quieto. Eu tava trocando olhares com ele. Eu tava aqui, meu Deus, eu tô falando muito besteira. Não, esse Paulo Nunes é um sem vergonha. Não, acho que... Obviamente o treinador ele tem que se expor quando faz algumas convocações ou quando tem um jogador muito popular, que na época era o Gabriel, isso aí, não sendo convocado, não tendo tantas oportunidades. Mas a verdade é que o Tite não tinha muito interesse no Gabriel, não. Às vezes que foi convocado foi muito mais por pressão popular, minha opinião, do que realmente por convicção do Tite. Não, obviamente não é porque ele não goste do
do Gabigol, mas acho que é a própria ele tinha característica algumas do preferências jogador, dentro daquilo que ele entendia de plataforma tática, de que outros jogadores se encaixavam melhor. Esse foi o caso do Pedro também ou não? Aí o Pedro já passou por uma avaliação diferente. Mas acho também que tem a questão da plataforma também tática. O Tite vamos dizer, deixa eu ver se eu encontro uma palavra, mas ele é um cara que preza muito pelo equilíbrio. Então ele dentro daquilo que ele pode entregar taticamente, ele vai vendo as características de cada... Hoje, por exemplo, ele usou 2 times, né? Com 2 plataformas diferentes. No primeiro tempo, um 4-3-3, né? Com 2 volantes, um meia, o Matheus Gonçalves na frente do Gerson e do Alan, com Luiz, com Everton e com Pedro. No segundo, ele já fez um losango. No meio campo, com Pulgar centralizado de volante, com o uruguaio que estreou, o De La Cruz do lado direito, o Vitor Hugo do lado esquerdo, o Arrascaeta flutuando na frente desses 3 e 2 atacantes de mobilidade. Então ele vai entregando desenhos táticos diferentes. Também achei que dentro das 2 plataformas ele usou meio time titular no primeiro tempo, meio time titular no outro. Ele fez uma dança ali para não dar claramente o que ele está pensando, nem de plataforma tática e nem de time titular do principal 11, para deixar a gente aqui quebrando a cabeça, né? O Roger e o Pedro Moreno, o Paulo Nunes e o Paulinho Vasconcelos vão estar lá no troca de passos, vão fazer o jogo. Deixa eu quebrar a cabeça deles, que eles estão loucos para falar, o 11 titular é esse e a plataforma tática é essa. Ele misturou tudo. Ele fez uma plataforma no primeiro, uma plataforma no segundo, ele mesclou titular no primeiro, titular no segundo, e a gente vai aqui tentando analisar. Mas o que ele tem é são multi-opções dentro do Flamengo para ele usar a plataforma que ele quer e os 11 que ele quer. Eu acho que a gente vai ter essa dificuldade ao longo da temporada inteira de definir qual vai ser o 11 do Flamengo. É claro que para aquele jogo mais importante e tal, mas assim, eu acho que o time vai mudar bastante ao longo da temporada, primeiro pela quantidade de jogos e pela relevância dos jogos que o Flamengo vai disputar. A gente imagina o Flamengo brigando no Campeonato Brasileiro, chegando muito adiante em Copa do Brasil, em Libertadores, então assim, naturalmente, pela qualidade do elenco, esse time vai modificar bastante as peças. Perfeito. O Flamengo com seu time principal nos Estados Unidos, portanto, né, fazendo aí a sua pré-temporada, e o time alternativo entra em campo já. Aliás, já não, porque são 6-10, né, 6-9. Já temos um Flamengo contra Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Vou botar a dupla que estava na transmissão na conversa, porque esse tema é bastante interessante. Aonde tem briga e está muito claro. Porque a gente vê disputa, e aí eu concordo com o Cebolinha, em nível assim altíssimo em todas as vagas. Vejo, de repente, ali numa lateral, um dono já mais escancarado, né, e tal, mas a gente vê disputa em alto nível em todas as vagas. Paulo Nunes e PC, sejam bem-vindos também. Boa noite, Mari, Pedro, Roger. Tava me entregando, né, Roger? Você veio aqui para me desconcentrar. Pior que eu achei que tava me zoando, cara. Olha eu, passando uma recilaço, do nada. Mas eu tô com a galera aí da mesa. Primeiro a gente tem que pontuar, né, sobre o amistoso de hoje. Um time tecnicamente bem inferior ao Flamengo. Não vinha atuando desde novembro também, então falta de ritmo de jogo também para outra equipe. Mas eu gostei do amistoso. Eu acho que é importante o Flamengo mesclar essas 2 alternativas de jogo. O primeiro tempo é um time mais agudo, até pelo 4-3-3 que o Roger já citou aqui. Jogadores de lado, né, o Luiz Araújo pelo lado direito, o Cebolinha pelo lado esquerdo, dão uma velocidade diferente no time. A transição é diferente, né, uma equipe que precisa de espaço, ataca o espaço como ninguém. O Cebolinha, você estava falando aí de briga por posição, né, e eu citei isso no primeiro tempo. Ele olha no retrovisor, tem o Bruno Henrique. Então, assim, ele só tem que evoluir, porque tem um cara que está do lado dele buscando espaço e ele está evoluindo. O que me chama a atenção é que o Cebolinha está querendo, está evoluindo, está jogando bem, está se integrando e, principalmente, coragem. Ele usou muito isso na entrevista hoje. Ele está com coragem, está com confiança. Tem um parceiro também do lado dele esquerdo dele de hoje, né, PC, que foi o Gerson que também me surpreendeu pelo dinamismo do jogo, pela importância que ele deu ao jogo, né, sendo competitivo. Então é um time do Flamengo que está se ajustando, está se armando, e eu tô com o Pedro também. Eu acho que e olha que eu sou um cara que gosto muito dos 11, daquele time titular. Mas nesse time do Flamengo específico, acho que a gente vai ter muitas alternativas para a temporada inteira. Eu vi algumas preferências do Tite, eu falei do Cebolinha, mas o Luiz Araújo, como você lembrou, também, né? O Tite deixou bem claro. Mas eu acho que eu acho que eu tenho a mesma impressão do PC. Eu acho que o Luiz Araújo ele precisa
subir um degrau a mais. Mas eu já tinha essa impressão quando o Tite preferia ele, o PC, desde que chegou. Olá, Mari, tudo bem? Pedro, Roger, Paulo Nunes, quem nos acompanha, tudo ótimo. Falta um pouco mais de ambição ao Luiz Araújo. A ambição, nesse jogo específico, a ambição que nós vimos pelo lado esquerdo com o Everton Cebolinha, ela ainda não está conseguindo ser desenvolvida pelo Luiz Araújo pelo lado direito. E provavelmente, talvez, caso o Flamengo concretize a vinda do Luiz Henrique, aí você estava falando de concorrência. Toda concorrência é sempre muito estimulante, porque a concorrência, ela encurta o caminho para você se sentir vitimizado. Na entrevista que o Everton deu à Lívia, em todos os instantes ele começava as respostas dizendo: eu estou procurando melhorar, eu estou procurando me aperfeiçoar, porque é exatamente isso que esse elenco do Flamengo propõe. Você não vai ter, penso eu, uma equipe titular, você vai ter formações para determinados jogos em função das características das equipes e você vai ter ideias básicas, que quando eu me refiro a ideias básicas são, seja com uma formação A, B ou C, trabalhar muito bem a bola, quando perder a bola não estar desequilibrado nem vulnerável defensivamente, isso o Tite vai querer independentemente da formação. E em relação a Everton e Bruno Henrique, o crescimento do Everton obriga necessariamente o Bruno Henrique também a não baixar a guarda, muito pelo contrário. E quem ganha com isso é o próprio Flamengo. Eu vejo, você falava sobre os titulares, sobre as posições titulares, eu vejo nesse momento o Flamengo, nesse início de temporada, 7 jogadores afirmados como titulares ali, que eu acho que dá pra gente garantir pelo menos nesse início. O Rossi, os 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Pulgar, Arrascaeta, aí Cebolinha pela esquerda e o Pedro lá na frente. Eu acho que essa posição de segundo volante, que hoje o Gerson é o titular, acho que a chegada do De La Cruz bota em xeque. O Luiz Araújo, eu acho que ele fica duplamente em xeque. Primeiro pela entrada do De La Cruz, porque De La Cruz pode fazer o lado direito, ou o Tite pode usar o De La Cruz como segundo volante e o Gerson pelo lado direito. E ainda tem o Luiz Henrique, que provavelmente vai acertar. E ainda tem o Bruno Henrique, que foi usado no final da temporada passada também pelo lado direito. Então, assim, e as 2 laterais? A lateral direita, para mim, é absoluta. O Varela, tudo indica que inicia como titular, mas acho que está completamente aberto. E a chegada do Vinha, acho que bota a titularidade do Ayrton Lucas também em xeque. Está aberta a briga do Varela? Era dele que eu falava, que eu achava que ali tinha um desnível. Diga lá. Só me permita uma observação. Nem todo profissional, independentemente da área, ele consegue viver confortavelmente num ambiente de competição. Tem profissional que tem dificuldade quando há competição. E esse elenco do Flamengo, cada vez mais, ele é montado para que haja competição, para que haja concorrência. Nem sempre isso, e volto a dizer, não é uma coisa do futebol, de qualquer área profissional. Nem sempre há profissionais que respondam bem a isso. Há profissionais que a concorrência, a competição deixam ele meio intimidado. Quem acertar, quem topar vir para o Flamengo, tem que saber que está indo jogar num clube onde o nível de competição na posição é elevadíssimo. Essa vai ser uma característica do Flamengo nessa temporada. Então vamos falar dessas chegadas aí. Hoje a gente já viu a estreia do De La Cruz, né? Torcida do Flamengo na expectativa para ver ali uma partida oficial. De La Cruz que não teve a oportunidade de jogar por um conflito de inscrições, né? Na estreia do Campeonato Carioca com o time principal, mas estreou, fez sua estreia hoje. Nota... Para esse início, acho muito difícil a gente dar assim, uma nota. Primeiro, muito pouco tempo, ele já estava sem jogar já há algumas semanas. Assim, acho difícil dar uma nota. Assim, contribuiu, a gente viu ele ali em associações se movimentando bem, fazendo o que a gente imagina que ele faça ali, esse meia pelo lado direito, pode jogar, mas flutuando também, com liberdade e com trocas, até foi destacado por vocês na transmissão, troca de posicionamento com o Arrascaeta, às vezes o Arrascaeta vindo para iniciar a construção e ele um pouco mais adiante. Assim, é difícil dar uma nota. O que eu gostei também da bola parada, né? Ele se coloca ali à disposição de ser mais um homem de bola parada da equipe do Flamengo, né? Pegou 2 faltas, uma bem cobrada, de perto da área, assim. Hoje em dia a gente tem pouquíssimos gols de bola parada, né? De faltas de cobranças diretas. É mais uma qualidade do uruguaio. Mas é isso, muito pouco, até porque ele também é um coringa ali, ele vai dançar muito na mão do Tite.
nesses esquemas que o Tite pode montar com o Flamengo. É um homem que pode jogar aberto pela direita, pode ser segundo homem, pode ser homem mais encostado na frente. Então isso tudo ele vai entregar ao Flamengo e eu vejo ele jogando nessas posições bastante vezes, né? Ele não vai ser um homem fixo ali, até para deixar outros jogadores em situações mais confortáveis dentro do jogo. Eu acho que esse tipo de jogador é o tipo que deixa mais confortável os companheiros, porque ele consegue entender taticamente, por fazer várias posições, então ele deixa os companheiros em situações mais fáceis de entendimento de jogo. E só sobre essa questão que a gente está falando do elenco recheado do Flamengo e como esse time vai mudar, algo que a gente tem que sempre levar em consideração é a Copa América, que o Flamengo, em tese, vai perder o meio-campo inteiro. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, se não houver nenhum problema físico, o meio-campo inteiro o Flamengo vai perder. O Gerson pode ser. O Gerson pode ser. Estou falando assim, o mínimo. Os jogadores que são certos de perder, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, são 3 jogadores que o Flamengo vai perder durante aí 9 rodadas, parece. Máximo, 27, né? O máximo. Se esses jogadores, se essas seleções... Sim. E em cima disso, por isso que eu comentei também a respeito do Alan, eu acho que é interessante ele começar a trabalhar mais, né, a parte física, desenvoltura. Hoje eu senti o Alan muito preso, né, meio que perdido também na marcação. No segundo tempo, quando o Pulgar entra, ele toma conta do meio campo ali, a construção é melhor, a bola sai melhor. E eu senti o Alan ainda meio que preso, né, nesse esquema, nessa nova situação de jogo que o Flamengo tem. Há muito tempo parado também. É o débito da inatividade, né? Foi muito longa, né? Por causa da lesão, então ainda tem um débito aí sendo pago. O Roger falou das possibilidades do De La Cruz e, de fato, porque a gente usou o Coringa muito no Flamengo associado ao Gerson, né? Mas, na prática, ele será o Coringa. Tem tudo para ser nessa temporada. Eu vejo ele como titular em todas as ideias. Não, para mim também. Para mim é um jogador que vem para jogar e, assim, aí é o problema do Tite para conseguir resolver. A posição que eu mais gosto dele, e até dentro do funcionamento do time do Flamengo, de como o Tite vem utilizando, é jogando como um segundo volante que, quando tem a bola, vai encostar para ser um meia junto com a Arrascaeta ali na frente. Só que aí você acaba esbarrando numa mudança de posicionamento do Gerson, que pode jogar como um jogador mais aberto pelo lado direito. Ele pode fazer esse losango que ele usou hoje no segundo tempo. Pode fazer centralizado, De La Cruz e Gerson. Pode fazer também. Mas é que o Tite não tem, assim, pelo menos que a gente viu nos últimos trabalhos do Tite, ele dando preferência para usar 2 jogadores de velocidade pelo lado. E outra coisa também, Pedro, Paulinho, os 2 Paulinhos e Mari. Cara, hoje em dia o que mais a gente vê são esquemas híbridos e ele vai mudando durante a partida com os mesmos jogadores, né? Ele pode fazer esse tripé de meio campo com De La Cruz, Pulgar e Gerson e tendo o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, e quando o Flamengo tiver trabalhando essa bola por dentro, o Cebolinha entra para ser segundo atacante e o De La Cruz abre pela direita. Então, hoje em dia, não dá para se prender, né? Hoje aconteceu muito isso. Sim, não dá para se prender, olha só. Do Flamengo. Arrasca, que análise que você faz desse primeiro amistoso aqui nos Estados Unidos? A gente sabe que é muito difícil de avaliar, porque são muitas mudanças de um tempo para outro, mas como que foi para você e como que foi para você jogar do lado do Nico também? A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção. A gente sabe que temos que jogar próximo, é o que tentamos fazer hoje. Esse jogo sirve mais que nada para a gente começar a pegar ritmo. Estamos há 2 semanas de trabalho muito forte, intenso, então com certeza a gente nesse jogo se desgasta e isso é bom porque precisamos de perna para a temporada inteira, então esses amistosos aqui são muito importantes para nos adaptar. Quando você veio para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro, você passou por um período de adaptação também, até começar a jogar mais jogos, se tornar esse jogador com história já no Brasil. O que é o mais difícil e mais importante para se adaptar ao futebol brasileiro? Não, eu creio que passa pelas características dos jogadores também. Eu vim muito novo também para aqui, então isso a vezes pode te atrapalhar um pouquinho, trocar a costume que a gente tinha no dia a dia, não conhecer ninguém, então era muito novo, mas foi bom, eu gostei, me adaptei rápido ao clube, aos companheiros e graças a Deus construí uma carreira maravilhosa aqui no Brasil. Por muito tempo você foi o único uruguaio do Flamengo, aí chegou o Varela, agora chegou o Nico, o time fechou a contratação do Vinha também, está se formando um grupinho aí de uruguaios. Fica mais fácil também para adaptação, pensando especialmente nos 2 que estão chegando agora, fica mais fácil para adaptar e vocês para se sentir mais perto de casa?
Não, com certeza. São caras que a gente já tem conhecimento na seleção. Fico feliz que eles possam estar do nosso lado. O Vinha já conhece o que é o futebol brasileiro, então com certeza vai ajudar muito a nosso time. Tomara que o Nico possa fazer uma grande temporada esse ano aqui conosco. O Arrasca, vocês se falaram... Peraí. Vai lá, Nilton, por favor. Amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Voy a intentar hablar español, pero portuñol. Ok, y me contestas en español, pero Sí, despacio. Sí, ahí te ¿Ok? entiendo. Bueno, ¿cómo te sintió en la cancha hoy? ¿Cómo fue el debut para ti? Bueno, feliz. Creo que en líneas generales, más allá de lo personal y cómo me sentí yo, que me sentí muy cómodo. Hemos conseguido una victoria que es importante porque bueno, el ganar también se entrena y queremos forjar una mentalidad ganadora dentro del equipo y creo que se vio por partes del partido lo que vinimos a conseguir, a buscar, que era también el funcionamiento e ir preparándonos para lo que va a ser el año. ¿Tú cómo crees que será más fácil para adaptarse? ¿Jugar más veces, jugar en su posición, estar más con Gio cerca tuyo y con los otros uruguayos también? Pero ¿cómo eso se hará más rápido? Intentaré adaptarme lo más rápido posible a lo que es el grupo en líneas generales. El grupo me ha recibido muy bien, me ha acompañado en estos días, en estos primeros días, y creo que eso va a ser importante para la adaptación, que voy a poner todo de mí para adaptarme lo más rápido posible e intentar de ayudar al equipo en el lugar donde me toque. Para mucha... Cruz, como é que está sendo esse entrosamento com os outros jogadores uruguaios, argentinos, como Rossi, Carteado? Eles estão se entendendo bem nesse começo, não? Sí, bueno, el mate, las cartas, bueno, va a ser todo un poco, intentaremos de, tanto con ellos, con los uruguayos, que ya tengo buena relación, con Agustín, que lo conozco, también con el resto del equipo. Va a ser muy importante estos días de pretemporada, estar todos juntos. Para mí también va a ser muy importante para afianzarme a ellos, afianzarme a lo que es el grupo que viene trabajando ya hace mucho tiempo y obviamente, como dije recién, intentar de ir por los objetivos grupales. De la Cruz, já reviu o lance da falta do chute ao gol ali que o goleiro pegou, a torcida ficou muito empolgada. Si me habla rápido no lo entiendo. ¿Se viste ya la jugada? No vi. Estábamos en el vestuario con los compañeros comentando lo que fue el partido, las cosas que hay por mejorar, las cosas que salieron bien. Y después ya habrá tiempo de analizar lo que fue mi rendimiento personal. Nico, perdona, vale. Perdona, ¿qué tiene de más diferente el fútbol brasileño para el argentino y el uruguayo, que estás más acostumbrado? Todavía no pude jugar en el fútbol brasileño, sí lo he visto. Es un fútbol muy competitivo, es una de las grandes ligas de Sudamérica y del mundo, una liga muy atractiva, al cual creo que cualquier jugador quiere jugar y quiere estar presente. Hoy me va a tocar la oportunidad de hacerlo en estos próximos meses, en estos próximos años y bueno, intentaré conseguir muchísimas cosas importantes a lo que fue a lo que vine. Hay la Tengo una cuestión pregunta del de... entrenador de Tite, que trabajaste mucho tiempo con Gallardo, uno de los mejores de América, ahora estás con Tite. Una pregunta, ¿cómo fue su charla con él y ahora en los primeros días de trabajo con Tite? Sí, bueno, las charlas que el jugador, a lo personal, para mí el jugador mantiene con el entrenador son personales. No tengo por qué andar comentando qué fue lo que pretende, sí, creo que él lo ha comentado y ha estado a la vista y hoy dentro del campo se pudo ver lo que él pretende de mí. Intentaré seguir mejorando porque hay muchísimas cosas por mejorar, estamos en plena preparación física e intentaré ponerme a punto para lo que es el arranque del torneo. Hay la cuestión de si tú y Arrascaeta van a jugar juntos o uno por vez. Hoy jugaron juntos, ¿cómo te sientes jugando con él? Alguien que tú conoces. Sí, bueno, me siento bien, me siento cómodo. Jugar con Georgian facilita muchísimas cosas, pero tanto con Georgian como con el resto de los compañeros hay muchísima jerarquía, muchísimo talento técnico dentro del plantel, dentro del equipo. También los chicos jóvenes que vienen subiendo desde abajo tienen mucha personalidad y bueno, eso también se va a ver reflejado a lo largo del año. Nico, una última para ele. Como sempre el cariño de la hinchada de Flamengo en Brasil y aquí en el circuito? Sí, bueno, lo he comentado también por ahí, me han hecho sentir a mí el cariño y lo he visto a lo largo de estos años, cómo le hacen sentir también el cariño al equipo
los chicos me han comentado cómo es el día a día, cómo es la hinchada, como siempre está presente en cada momento. Y bueno, creo que para nosotros va a ser muy importante el apoyo de ellos durante todo el tiempo. Davi, Sim. Primeiro amistoso de pré-temporada, o Tite mudando bastante o time do primeiro para o segundo tempo, times absolutamente diferentes nos dois tempos. O que dá para tirar de um compromisso como esse, de uma vitória por 2-0? Acho que primeiro é o comprometimento de todo mundo, tudo que a gente vem tentando implantar dessa filosofia dentro dos treinos também desse jogo amistoso. Não que é fácil, amistoso ele só serve para quando a gente perde muitas das vezes, né? Para as pessoas falarem que perdeu um amistoso. Mas para nós serve de um treino de alto nível contra uma equipe já qualificada, mesmo longe de casa, e eu acho que a gente fez um belo trabalho. Como que é começar, Davi? Aqui. Como que é começar a temporada? Uma coisa boa que o futebol oferece é apaga tudo, conta nova e se recomeça a partir de janeiro. Dá um pouco mais de tranquilidade também pelo que foi 2023, imagino. Sem dúvida nenhuma. Começar com o pé direito da melhor maneira possível, ganhando jogos de uma forma bem consistente. Eu acho que esse é o intuito que a gente vai levar para o ano todo. Que isso? Davi, você recebeu muito carinho aqui da torcida, quase capacidade lotada do estádio. Como é que é para vocês receber bastante brasileiros por aqui que acompanham de longe e hoje tem vocês por perto? É muito gratificante, né? Saber que mesmo longe de casa a gente recebe o mesmo carinho. Então a única coisa que a gente pode fazer é tentar retribuir da mesma forma, seja com a foto, seja com o autógrafo. E também com uma bela partida como foi feita. Você chegou a ver um cartaz ali, me chamo Cheguei, Davi? Estou procurando ele. Agora eu falei que eu tinha que fechar lá dentro por causa da oração. Eu falei, espera aí que eu já estou voltando, e agora voltei lá, ele não está lá, espero que ele esteja aqui fora. Estou em dívida com ele, que eu falei que ia voltar lá. Agora, você se acostumou também a ver de agosto a maio um tipo de temporada e em julho e início de agosto outro tipo de temporada, que é essa, de viajar, de atender um outro tipo de fã, outro tipo de torcedor. Ver 5.000 pessoas aqui hoje, vai ter mais gente ainda no próximo jogo. Eu me acostumei, não entendi isso. Pelo tempo que você fez de Europa, de temporadas que vocês tinham pré-temporadas fora dos seus países, né? Sim, então você se acostumou a viver isso, que agora está fazendo de novo com o Flamengo. É diferente? Acho que não, acho que em todos os lugares que passei, com os times que passei, sempre recebi esse carinho. Com o Flamengo é mais uma página positiva na minha vida, principalmente que é algo muito bom você poder estar longe de casa, como eu falei, receber o mesmo carinho que a gente recebe no Rio de Janeiro. Então foi gratificante demais estar aqui hoje, foi gratificante para a gente poder tentar desempenhar nosso trabalho da melhor maneira possível e dar continuidade àquilo que está sendo implantado. Ô Davi, chamou muito a nossa atenção, a gente estava conversando aqui durante o jogo, que não dá para dizer, esse é um time titular, esse é um time reserva, os dois times muito fortes. E o Tite já tinha deixado claro que ele usaria essa pré-temporada para fazer testes mesmo. Você saiu no intervalo, você jogou o primeiro tempo, não jogou o segundo. Você conseguiu perceber alguma coisa do que ele estava achando dessa equipe do segundo tempo? Alguma coisa da orientação dele ali? A análise dele eu não posso fazer, a análise dele é individual, é dele. E os primeiros 20 minutos não deu para assistir muito, porque a gente estava dando autógrafo pro pessoal. Mas dentro de um futebol hoje, de uma dinâmica totalmente diferente, acho que a pandemia nos trouxe a oportunidade hoje de ter 5 substituições, o futebol vem mudando com isso. Então hoje um time não é formado só de 11 jogadores, como antigamente era, muito dessa forma. Acho que o futebol vai caminhando para algo totalmente diferente, onde você precisa de todos, e é isso que a gente está tentando fazer. Perfeito. Tá bom? Obrigada, Davi. Obrigado, gente. Com Deus. Não sei de quem. Como é que foi o Flamengo, o De La Cruz, como é que foi? Não, porque eu vim pra cá, né? Eu vi só o primeiro tempo. Tá. A gente tem que fazer aqui agora o programa. A torcida tava animada lá, Vamp? Na terra do Tio Sam, o futebol não combina muito ali, né, Flávio? Mas não era torcedor brasileiro? Não, só tinha torcedor do Flamengo e tudo assim, mas pra uma preparação, os brasileiros que moram na Flórida ali, brasileiro toda a parte indo lá para ver o Flamengo, né? O Flamengo começa a sair jogando com Rossi, né? Rossi, Varela, Davi Luiz e Léo Pereira, e um lateral esquerdo zagueiro, Carbone, eu acho que é neto. Carbone. Acho que é neto daquele Carbone lá que foi treinador. É, né? É. Então, ele que mete a bola, inclusive. Do primeiro gol do Cebolinha, né? Que é o pênalti, que dá o pênalti pro Cebolinha. Eu vi o primeiro tempo, jogo de pré-temporada, a gente achando, me surpreendeu assim a força e a qualidade quando termina o primeiro tempo 2-0, o Pedro faz um e o Cebolinha faz o outro. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro começou jogando. O ataque titular para mim... a gente achava que ia jogar Gabigol. Eu tô falando que o ataque titular... E o ataque titular tá fazendo gol. Foi um gol do Cebolinha e um do Pedro. Na estreia do Campeonato Carioca, Pedro gol e Cebolinha também.
vai se firmando. Tem uma temporada longa, grande, mas os caras vão ganhando confiança. O De La Cruz aí, quando começou o jogo, segundo tempo, eu vim pra cá. Já estreou lá. Entrou no segundo tempo. O que dá pra... Jogou De La Cruz, Arrascaeta. Olha pra De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Olha só o time reserva que tava. O que dá pra esperar do De La Cruz, hein, Vamp? Ele, pra mim, é assim, né? O Carlos Santos, irmão, jogava demais também, né? Teve uma passagem aqui pelo Santos. Vendo o De La Cruz jogar pelo River, pela Cruz Brasileiro, Libertadores, e algumas partidas do Campeonato Argentino que a gente dá uma olhada de vez em quando, pra mim foi uma contratação muito boa, né? Um cara que titular da seleção uruguaia. Você vê que o Arrascaeta é banco lá. A seleção do Uruguai, ele é titular absoluto. É titular e provavelmente ele vai estar vendo ele na Copa do Mundo. Agora, o que me surpreende é o Flamengo ter 4 uruguaios. Pois é. 4 uruguaios convocados, viu? Até o Varela, que era reserva, agora é titular. O Varela hoje começou o Campeonato Carioca contra o Dax de titular, hoje foi titular de novo. Provavelmente o Tite vai deixar ele de titular. Vai ser 4 jogadores que o Bielsa normalmente está convocando os 4. O De La Cruz é o tipo de jogador que você fala que o Palmeiras tinha que arriscar um pouco mais? De La Cruz é um... Quanto foi? 8 milhões? 80 de reais. 16 milhões de... 80 milhões de dólares. Reais. À vista. 16 de dólares. À vista, O Flamengo tá num patamar de investimento muito grande. E é isso, é um investimento que faz, é o que você mesmo falava, Flávio. Sobrou dinheiro ainda tá sobrando dinheiro. Mesmo com a compra do De La Cruz, mesmo com a compra parcelada do Vinha, tá sobrando dinheiro. Né? Então o Palmeiras pode fazer um investimento desse tipo. Não sei se 80 milhões, não posso 80, posso 60. Buscar alternativas que se encaixem nesses valores. Mas gastar um pouco mais em jogadores mais pontuais, assim, que possam resolver o problema. Que aí é o que a gente estava falando. Eu acho que é um jogador que poderia ser do Palmeiras, do Flamengo, e eu acho que só essas duas equipes têm cacife para contratar. Meio atrevidamente o Atlético. Mas o Atlético ainda tem muito essa questão, assim, não é uma dívida que incomoda, mas é uma dívida que ainda existe lá, que vai sendo sanada aos pouquinhos. Mas ainda assim, eu acho que para pagar 80 milhões, eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo poderiam fazer esse tipo de investimento. Mas é um jogador que, pro Palmeiras, eu acho que não ia resolver muita coisa, porque o meio tá muito bem feito ali no Palmeiras. E não dá pra ele ser reserva. E não dá pra ele ser reserva. Você vai quebrar todo quando o Veiga não jogar, ele joga. Aí não dá, né? Agora... Daí você quebraria todo um sistema que já existe no Palmeiras. Mas é um jogador zaço. Tem uma coisa que é interessante nisso aí. Se pegar... E aí diz muito sobre o perfil dos dois, do Palmeiras e do Flamengo. Se você começar a comparar jogador por jogador, então assim, o Everton e Rossi. O Everton chegou em 2018, o Rossi agora. Sim. Mike / Marcos Rocha e os do Flamengo. Os do Palmeiras chegaram em 2017 e 2018. Os do Flamengo há pouco tempo. Gustavo Gomes, em 2018, o do Flamengo há pouco tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, ele tá girando muito mais, ele faz esses investimentos mais altos toda hora, porque ele tá procurando mais do que o Palmeiras. Não, fora isso, Velas, que a gente não contou, né? O principal, né? O comandante. Também. O Palmeiras tá indo por 4 anos, o Flamengo troca toda hora. O Flamengo é campeão, foi campeão com o Dorival, não renovou o contrato. Mandou o Rogério Ceni embora, e sendo foi campeão. A perdição do... Não, o Rogério é campeão também. Sim, não, mas... Eles mandam treinadores embora que é campeão. Não é assim... Não ganhou, a temporada foi ruim, não tem ninguém, que nem foi a última. Sim. E os caras estão sendo campeão, o Rogério foi campeão, foi mandado Brasileiro. embora. O Dorival não renovou o contrato. Domenech, que foi mais ali, o Paulo Souza. Não, o Domenech não foi campeão, né? Foi o Paulo Souza, Domenech... Não, o Paulo Souza não foi. O Domenech Esses não foram campeões. Não, Rogério e Dorival. Mas, brasileiro. E o Abel tá lá. Muito mais. E o Abel tá lá, firme e forte. Renato nesse grupo todo também. O Renato fez o... Renato foi mandado embora com 80% de aprovação. Mas é porque... Perdeu uma bola do menino lá, do Andrés Pereira. É que eu acho que tem também uma diferença também de tempo dos dois, quando começou a ser montado, né? O do Palmeiras começou a ser montado, esse time que a gente tá vendo, não necessariamente ele inteiro, mas boa parte dele, um pouco depois do que o Flamengo começou a montar. Então o Flamengo colheu os frutos naquela temporada fantástica de 2019 e esperava-se que ia continuar dessa forma. Por exemplo... hoje, os remanescentes, o Piperno estava lembrando os jogadores que estão desde 2018, 2017, alguns 2020. O do Flamengo, por exemplo, Gabigol, Bruno Henrique. E tá uma dificuldade danada de fazer com que eles rendam o futebol que eles já renderam, né? O Bruno Henrique
tá rendendo mais do que o Gabigol, né? E aí, problemas no salário, no acerto contratual, tudo isso, assim, de, sabe, encaixar o que o Flamengo quer pagar e o que o jogador quer receber. Sem dúvida tem, mas perdeu muito jogador. Felipe Luiz aposentou, Davi Luiz, como é que tá? Rafinha saiu, Diego Alves aposentou. Então, boa parte daquele time que conquistou, né, e da forma que conquistou, não existe mais. Então agora tá essa concha de retalhos, tentando acertar o time. Tem dificuldade na lateral direita, na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas e nada mais, assim, agora com a aposentadoria do Felipe Luiz. A zaga tem dias que tá muito bom, dias que tá muito mal. O meio-campo nunca tá satisfeito, né? Como tá o ataque. Tem tanto jogador bom que você tem que ficar rodando. Então o Flamengo me parece um pouco mais caótico, por mais que tenha boas peças, um pouco mais caótico do que tem o Palmeiras com mais constância. O Fluminense não tá viajando por aí, mas nas 2 vezes que jogou com o time reserva. E parou tarde também em 2023, né? Também tem isso. Então assim, o Botafogo jogou a primeira com o time titular, depois, a segunda jogou com o time reserva. O Vasco também tá fazendo pré-temporada, jogando com o time reserva. Tá jogando agora. Então assim, é um campeonato carioca que vai começar para esses times ali na 4ª, na 5ª rodada, na 6ª, para engrenar, porque eles sabem que eles podem entrar ali na frente. Primeiro, que vão ganhar os jogos mesmo com os times de reservas. E se por acaso não ganharem, como o Flamengo não ganhou hoje, empatou, ali na frente, quando vier os times titulares, vão ter sobra de ponto para chegar na classificação para a semifinal. O Vasco ainda tem a curiosidade que o time C, né, porque nem B, o C está jogando agora, né, contra o Sampaio Corrêa. Isso. E ao mesmo tempo já no Star Plus, o principal vai estar jogando fora do país. Então, tem que achar genial, que a oportunidade, isso é uma piada. Isso é uma piada. Tanto que a Federação do Rio sabe que colocou agora, que somente nas 3 primeiras rodadas poderia não ter o time principal, porque você tem que obrigar, você tem que colocar em contrato, você tem quase que registrar em cartório para obrigar os caras a entrar em campo. Isso não dá para dizer que isso é o modelo que deu certo. Sim. Agora, a gente vai rodar imagens aí do Flamengo, o Flamengão. Flamengão, aquele que... Sabe como é que o Breler chama? Malvadão. Não. O Breler chama de Malvadão. Utilizar essa expressão. Do Malvadão, Breler, vitória por 2-0 sobre o Philadelphia. Só boa atuação do Cebolinha mais uma vez, já tinha jogado muito bem no primeiro jogo. Cebolinha, agora o segundo jogo também muito bem. Olha ele aí, sofreu pênalti. Aí, ó. O lance do golaço dele pra mim é didático. Esse lance também é goleirão. E mais bonito do que o pênalti ou do que o gol que ele faz é uma jogada que ele faz entre os dois. Que ele sai driblando todo mundo na última hora não faz o gol. Mas eu acho que, até para citar, porque eu estava conversando com o nosso Marcão, tá hoje no casinho, tá no comando aqui das carrapetas do nosso linha de passe. Comando das carrapetas? Essa jogada aí. A gente batendo, o que vai ser pauta, o que não vai. E eu acho que você tem que considerar muita coisa e tirar o peso de muita coisa nesses jogos assim. Agora, o que me intriga muito é o propósito do Flamengo estar fazendo esse torneio, porque vendeu-se uma ideia, que ela não era nem concreta, né, que o Flamengo poderia, quem sabe, talvez, fazer um amistoso contra o time do Messi. Nasce assim lá em outubro. E o time do Messi não estava falando de jogar contra o Flamengo, estava falando de fechar a agenda do Hong Kong e tal, internacionalizar de fato, ele sim, a marca do Inter Miami. Então, no início de dezembro, o time do Messi não vai jogar essa série de amistosos. Vamos jogar contra o Orlando City e arranja um outro jogo. Aí arranjou esse jogo contra o Philadelphia Union, num campo ali meio que de bairro, meio que de faculdade. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas com máxima capacidade. Internacionaliza muito pouco a marca Flamengo, internacionaliza muito mais o passaporte dos dirigentes que lá estão com suas famílias. E aí eu fico pensando que o gol é um golaço. E a informação, não é achismo. Sim. O dirigente está passeando, está todo mundo feliz lá com as famílias. O que acontece o lance do gol do Cebolinha, que lance uma roubada de bola do Gerson. Cara, o Gerson não faz o menor esforço para roubar a bola. O time é muito aquém do que a gente pode pensar como ideal para o início de temporada. O Gerson só se posiciona ali, aí dá no Cebolinha. E eu acho que isso sim é um ponto positivo. É você conseguir estabelecer uma confiança de alguém que passou mais de um ano sendo criticado. Esse é o Cebolinha, gastou tanto para isso e tal. É um Cebolinha que termina o ano bem pelas mãos do Tite, começa o ano muito bem. Eu acho que confiança você não compra, você não negocia. Mas também se ele joga aqui contra o Nova Iguaçu, ele também não teria tanta dificuldade. Mas é importante, pelo menos, tem que servir para alguma coisa para dar confiança para esse cara. Porque tem gente que até contra times assim perde gol, perde oportunidade. Sem dúvida. O Gabriel tá tentando, tá buscando esse gol que não sai, não fez contra o Audax, não fez hoje também. E, para não falar só de Cebolinha, o segundo tempo, que é um marasmo total, porque amistoso assim é complicado, como foi contra o Audax na estreia do Carioca, o segundo tempo valeu demais para ter o De La Cruz em campo. Não foi brilhante, não resolveu, não fez gol.
mas a dinâmica do cara é outra. Você já vê que ele gira em outra rotação. Jogou junto com a Arrascaeta. Ele gira, aí o Luiz Araújo ele gira entrar. em outra rotação. Dá pra ver que a coisa ali pode ser muito interessante pro Flamengo, então fica com essa imagem. Agora, de resto, se fosse 3-0 com gol no terceiro tempo, se fosse 1-0 só, se a bola do Cebolinha pegasse na trave e não entrasse, diz muito pouco sobre a temporada do Flamengo. E eu acho que a gente tem que bater na tecla assim do tal internacionalizar a marca, porque internacionalizar a marca é você fazer o seu clube ser assunto nesse país, ou no noticiário daquele país. E aquilo ali não me parece que esteja acontecendo contra o brioso e respeitável time do Philadelphia Union, que inclusive foi semifinalista de conferência da Major League Soccer. Mas é quinto ou sexto, né? Mas assim, mas acho que é bom a gente ter parâmetros que falando seu destaque lá, então para a gente saber também onde a gente está avaliando. Vale pela vitória, o Flamengo principal ganhou, a segunda vitória do time principal na temporada pelas mãos do Tite, é muito melhor do que empatar, a bola não entrar, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque o Flamengo é muito mais do que um jogo, do que um bom desempenho de primeiro tempo contra o Philadelphia Union. Mas usar essa cartada do internacionalizar a marca para justificar esse tipo de discussão balela há muito tempo, né? Desde a época da Florida Cup, alguns times até arriscavam o início de temporada, até mesmo o começo em estaduais, times que estavam numa situação financeira muito mais crítica que a do Flamengo, e apelando para isso, e no fim não há internacionalização nenhuma. Ninguém se lembra dos times que jogaram as primeiras edições da Florida Cup. Então, não é por esse ponto. No caso do Flamengo, eu acho válida a excursão, porque se tem ali um período para pré-temporada, para tratar como esses jogos devem ser tratados, amistosos, uma oportunidade, se houver de fato ali, por parte dos dirigentes, essa boa vontade, de novos negócios, de plantar algumas sementes e conversas, não necessariamente sobre futebol, mas para algum tipo de receita. E no caso do Flamengo, de aproveitar esse marasmo completo de campeonato carioca até para os jogadores terem outro nível de desafio. No caso do Philadelphia Union, é um time, não é um grande time, não tem grandes nomes, mas só pelo nível de jogo já oferece alguma dificuldade a mais que o Audax. Então, o Orlando City é a mesma coisa. Então, desse ponto de vista, eu não acho ruim um time ter esse tipo de discussão. Agora, usar isso, internacionalização da marca como justificativa, para mim não faz sentido. É dourar demais a pílula. Agora, em termos do que aconteceu no jogo, algumas mexidas do Tite interessantes, necessidade de dar mais rodagem para nomes como Alan, que a gente precisa ver mais, até aproveitou pouco a oportunidade. É fato também que o Flamengo, o jogo do Flamengo não passou muito por ali, o Flamengo até usou uma saída pouco elaborada, né, e a bola não passou tanto no pé do Alan como passa pelo Pulgar. Testou o Carbone também, né? Exato, Carbone, menino muito jovem. O Cleiton, para mim, é um jogador que merece mais espaço no elenco do Flamengo, um jogador que já tem uma certa rodagem no profissional. O Léo Ortiz, caso não venha mesmo, eu vejo que o Cleiton está preparado não para ser um titular, mas para ser uma alternativa ao quarteto de zagueiros principais do Flamengo. Então, e hoje voltou a dar uma boa resposta. Então, e o Cebolinha, mas mantendo o nível de atuação. E o principal, como o Pedro destacou, a estreia do De La Cruz. Eu imaginava que o De La Cruz já teria um impacto técnico imediato, estava jogando no River, tem boa forma física, mas a tendência, não só pela participação hoje, voluntarioso, atuando bem pela direita, mas se movimentando bastante, chegando de trás para finalizar, uma das virtudes dele, essa pisada na área, o Gabigol faz uma boa parede, escora para ele chegar batendo. Por todas essas virtudes e pelo que fazia no River Plate, a tendência é que o De La Cruz seja titular do Flamengo com o pé nas costas. Então é ali o encaixe do Tite. Pode sair o Luiz Araújo pela direita e ele entra... Foi o que aconteceu hoje, né? E aí ele não entra para ser um ponta-direita. O Tite abre mão dessa ideia dos dois pontas com essa característica de velocidade, de drible. Ficaram dois meios. Né? Mas ganha um cara que preenche mais o meio, que tem uma capacidade de associação maior. Ou ele mantém essa característica dos dois pontos, e aí não precisa nem ser o Luiz Araújo, tem Bruno Henrique como opção, tem possível chegada do Luiz Henrique, e ganha ali ele precisa encaixar no meio. E no meio, aí já, de certa forma, o Gerson passa a ser ameaçado, não é possível um encaixe com o Gerson também,
mas aí já teria de repensar o Arrascaeta. Então seria mais natural para o Flamengo ter uma opção com o De La Cruz no meio e abrindo mão do Gerson nessa concorrência maior no meio campo. Eu acho que, por nível técnico, o treinador ele precisa escalar o seu time de acordo com a qualidade técnica dos atletas. E aí cabe a ele dar um jeito de encaixar os melhores atletas disponíveis no 11 titular. Tecnicamente falando, quem sobra é o Luiz Araújo. O que ele dá é força física, é velocidade, é recomposição defensiva. Ele ajuda muito a fechar o lado por ali, mas tecnicamente ele está abaixo do Gerson, ele está abaixo do Pulgar, ele está abaixo do Arrascaeta, do De La Cruz, do Cebolinha. Então, de todos esses, se você for olhar a qualidade do jogador, quem sai é o Luiz Araújo. E aí você precisa entender como equilibrar o time sem esse jogador de lado de campo que vai e volta. Talvez, e já fez esse papel algumas vezes, esse lado possa ficar para o Gerson. O Gerson aberto mais na direita, ajudando a recompor, ele já fez esse papel com o Tite algumas vezes, e o De La Cruz por dentro, junto com o Pulgar e a Arrascaeta. Mas é uma opção. O De La Cruz tem mais capacidade de recomposição que o Gerson. Mas por dentro. Sim. Por dentro, pelo lado do campo menos. Teria mais o Gerson é um cara que já fez isso no Tite com o Flamengo, de fazer o lado direito ofensivo e defensivo. Mas eu acho que... E o De La Cruz por dentro, ele tem uma capacidade, o leque de opções que ele possui, técnicas, gera muito mais alternativas ao Flamengo do que o Gerson. Eu concordo, quando o De La Cruz ele combate, ele tem o campo aberto, ele é esse cara que faz o time jogar, né? Que muitas vezes quem se apega só à assistência e gol não vai ver essa participação dele. Eu acho que essa equação ela não vai fechar nunca, essa conta não vai fechar nunca, e isso não é um problema. Porque quando você coloca o Gerson por ali, você vai questionar, você vai sempre ter um cobertor curto. Vai questionar se você colocar Pulgar com o Gerson e soltar o De La Cruz é a proteção do Gerson. O Gerson é um pouco mais passivo, quando a gente fala de jogar sem bola e marcação. Ah, mas vai abrir o Gerson pela direita. Quando eu vi o Gerson pela direita, fazendo com bola e sem bola, com o Tite, não foi a melhor versão do Gerson para mim. Mas naquele momento funcionou para o time. Mas sim, mas não foi a melhor versão do Gerson. Do Gerson não. Então você já vai estar perdendo a melhor função do Gerson é onde ele estava jogando hoje. Essa conta ela não fecha. O que você vai ter é negociar com situação de jogo. Negociar com situação de jogo. Cada dia é um dia, cada jogo é um jogo. Talvez as pessoas precisem se acostumar com isso, que não vai ter aquele 1-11. Esse aqui é o Flamengo. Se chegar no mata-mata decisivo, na final tá aqui o time é esse. Até não porque a questão não é só deles. Vai ser muito esse debate envolve Bruno Henrique e Gabigol também. Exatamente. Também envolve esses jogadores. Porque não vão ser desprezados, vão? Acho que não. Não dá, né? Não, isso é um absurdo. Se terminar essa dupla, deixar na reserva aí. Mas dentro desse balanço que o Pedro Ivo coloca aqui de jogo a jogo, situação a situação, porque tem jogador que está machucado, tem jogador que está suspenso, tem algum que, por exemplo, esse momento é o do Cebolinha. O momento dele, o que ele está jogando agora no Flamengo, ele nunca tinha jogado antes no Flamengo. No Flamengo, não. No Flamengo. Na seleção a gente já viu, no Grêmio a gente viu, no Flamengo. Ele reencontrou um grande momento dele. Um pouco antes da chegada do Tite, o Bruno Henrique estava jogando muito bem. Tinha voltado, lembra? E estava voando. Estava voando. Aí teve aquela situação, renova contrato, contrato. Renovaram. E aí o Cebolinha, com a chegada do Tite, cresceu de produção. Isso vai acontecer ao longo do ano. Né? Acho que o Gabigol, por exemplo, está com muita vontade de jogar. Ele está trabalhando, está com muito mais mobilidade, mais leve do campo, e ele vai brigar por posição, ele não vai ficar contente de ficar, não, você é o reserva do Pedro. Ele vai brigar. Então, essas questões vão ser trabalhadas no dia a dia. A gente tá falando jogo a jogo. Jogo a jogo. A gente está falando do Luiz Henrique, o Flamengo está tentando, né? O Flamengo está lá no mochilão tentando. Sim. Só que o Luiz Henrique é pro lado do Luiz Araújo, né? É pro lado do Luiz Araújo. E como é que fica essa situação, então? A cruz de frente recorrado para mim. Há necessidade, tem o Luiz Araújo. mas o Luiz Henrique pode entregar mais que o Luiz Araújo. Precisa chegar. É uma contratação absolutamente necessária para o Flamengo. Se a gente já falando aqui que pro Luiz, pediu, né, que pro Luiz Araújo, posição. que pro Luiz Araújo já está complicado com o De La Cruz, provavelmente vai estourar lá pro lado dele. O que mudaria com o Luiz Henrique? Não é urgente, mas eu vejo que é necessária. Se a gente entende que o Flamengo, pelo poderio financeiro que tem, precisa trabalhar sempre para ter um melhor elenco, o que a gente espera de melhor elenco? Um treinador que tenha à disposição
dois jogadores excelentes por posição. E aí, se a gente analisa do meio para frente, o Tite passa a ter isso caso chegue o Luiz Henrique. Alan e Pulgar. Tem a Gerson e ali, eventualmente, pode jogar o De La Cruz, mas tem até a opção do Vitor Hugo. Do lado do Arrascaeta, passa a ter também um possível substituto, que é o De La Cruz como esse armador. Nas duas pontas, ele vai ter Luiz Araújo e Luiz Henrique brigando de um lado, Bruno Henrique e Cebolinha do outro. Na referência, Pedro e Gabigol. Então, aí sim, fecha o desenho de um Flamengo que oferece ao Tite dois grandes jogadores por posição. Então, nesse aspecto, eu vejo que se há previsão no orçamento, o Flamengo consegue contratar o Luiz Henrique para a maioria dos clubes brasileiros, é irreal. Tanto é que o Fluminense tem interesse, um jogador que foi formado no clube se retira porque não cabe no orçamento. Mas o Flamengo é um clube que pode se dar o luxo de ter esses jogadores. Então, por esse lado, eu vejo que não é indispensável. Se não vier o Luiz Henrique, o Flamengo, de certa forma, está ameaçado. Não é por esse lado, mas seria uma contratação necessária pela ambição do Flamengo, que deve ser essa mesmo. Um clube que chega no patamar financeiro que o Flamengo chegou, precisa trabalhar nesse aspecto. E pro lado do Tite, é muito conveniente partir com essa formação de dois atacantes, porque ele já tem uma plataforma muito bem definida. E para encaixar jogadores fica muito mais fácil. Então já é ali o plano A do Tite, esses dois jogadores de velocidade funcionando pelo lado. E para encaixar o De La Cruz, aí ele tem vaga no meio-campo, tem até eventualmente um substituto do Arrascaeta, que teve problemas físicos ao longo da temporada. Então ele ganha um leque muito grande de opções, até para variação de sistema. Mas para ele é um conforto começar a temporada com esse sistema de dois atacantes, e quanto mais opção ele tiver, esses dois jogadores por posição, aí eu vejo que é o cenário ideal. Fecha aí, Pedrão. Não, eu ia fazer uma pergunta para o Eugênio. Estava na transmissão, e o Luiz Henrique bem hoje de novo, né? Bem. Boa partida do Luiz Henrique hoje, um belo jogo, aliás. Barcelona 4, Betis 2, mas esses dois gols do Barcelona foram na reta final do jogo, estava ali equilibrado. O Luiz Henrique jogou bem, deu assistência, criou a jogada de um gol, que foi no rebote, mas a jogada foi dele. Depois ele deu assistência, 2 gols do Isco. Voltou para recompor, bola aérea defensiva, tirou 2 bolas de cabeça dentro da área, mas falhou na hora de fazer os gols que ele teve para fazer. Teve pelo menos 3, talvez 4 chances de marcar, e na hora de finalizar não botou na rede. Não é que tenha chutado absurdamente mal, não, mas não botou na rede. Sim. Isso pesou no jogo, né? Porque era um jogo que estava 2-2 até 30 e poucos do segundo tempo. Se ele tivesse aproveitado alguma daquelas oportunidades, podia estar na frente o Betis, e a história seria diferente. Mas jogou bem, no geral, boa atuação, e durante o jogo eu até comentava. A cada bom lance dele, subia o preço. ele começa a virada do ano com o preço. Ele faz 2 bons jogos em La Liga, né, contra o Granada semana passada e hoje também. Porque o ano passado dele não foi bom. Não foi bom. E justamente quando ele deixa de ser titular em La Liga, que é no final de novembro, o Betis não vence mais. E o Betis volta a vencer semana passada, um bom jogo do Luiz Henrique. E hoje novamente repetindo. Então tinha um problema de criação nesse time que o Luiz Henrique, que pode ter uma série de comentários que muitas pessoas fazem sobre foco, sobre entrega, sobre muitas coisas que ele sofreu no Betis ano passado. Esse ano é o Luiz Henrique de muita criação. Semana passada no jogo, hoje é o Eugênio, está se repetindo, a coisa fica um pouco mais regular. E a criação desse time que tinha problemas, passando por ele. Então é o que o Eugênio brincou. Por ele e pelo Isco, né? O Isco está jogando demais. A negociação fica mais difícil. Quando faltou perna, quando tinha um problema do Lê José, ele também com finalização semana passada, o Isco resolve. Hoje ele com problema de finalização, o Isco também resolve. Essa galera tem que contratar o Isco, né? Essa galera que já passou por uma outra prateleira de futebol, faz a diferença em outros times ali. É isso. Por el trabajo del equipo, creo que en líneas generales conseguimos lo que veníamos a buscar, que es seguir preparándonos. Y obviamente que sirve ganar, porque bueno, el ganar también se entrena. Sempre bom, né? Tá fazendo gol, estar ganhando também é sempre bom. É sempre mais importante, né? Eu sempre falo isso. O coletivo vai sempre em primeiro lugar. A gente sabe que é pré-temporada ainda, começando a temporada, mas aos poucos a gente vai chegando no nosso melhor nível físico, nível técnico também, nível tático, e cada vez mais a gente entendendo a maneira que o senhor quer, crescendo e evoluindo a cada jogo. Tamo junto. Porra, graças a Deus, mais um, começando bem o ano. Agora é aproveitar aí, descansar, que
Próximo domingo tem mais.